Excelentíssima presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha, uma ótima tarde. Eu queria começar falando aos senhores, aos colegas, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, penso que a existência do Estado ela se justifica apenas quando este estiver interessado em defender a vida das pessoas, a integridade de suas propriedades, oferecer segurança e, por que não, eventualmente, oferecer uma rede de assistência social mínima para garantir a dignidade da pessoa humana e condições de competir em pé de igualdade com outras pessoas no livre mercado para que se sustente de sua melhor forma. E agora eu peço para que a TVL exiba um vídeo que aconteceu numa cidade vizinha, aqui nossa, Itajaí, uma cena lastimável que mostra, se a gente não cuidar, o que pode acontecer com a população e o que pode acontecer com o Estado. Socorro! Socorro, não vem de ninguém! Os caras me machucaram, olha aí, ó! Eu só tô trabalhando! Eu tô trabalhando, vocês! Eu tô roubando, eu tô assaltando! Eu podia estar ficando aqui na mão! Minha cara já saiu da... Ô, Nino, tu tá enforcando o rapaz aí, ó! Já tá bom. Rapaz, ó, larga aí, ó! Ô, que procedimento é esse aí, rapaz? Já está bom, não precisa mais do vídeo, já deu para entender a mensagem que a gente quer passar. E tem alguns vídeos semelhantes circulando na internet, outros ângulos, que mostram esse jovem de 17 anos de idade sendo estrangulado em uma parede, sem oferecer resistência, e depois sendo lançado ao chão, recebendo alguns golpes de arte marcial por estar vendendo alfajor na rua. Aí eu faço uma provocação aqui. Por que os políticos elaboram políticas públicas para proteger as pessoas e quando elas tentam fazer por seus próprios meios, melhoria de vida, correr atrás do seu próprio sustento, e depois a gente vai lá e coage elas? Existe um ditado que diz: o Estado é campeão em quebrar as pernas da população e depois oferecer muletas. Porque esse cidadão, esse jovem, que naquele momento não tinha uma licença, porque se tivesse uma licença, aí poderia vender, vereadora Silmara. Se tivesse uma licença, ele estava autorizado. Então, o problema não é vender. O problema é vender sem a licença. Agora, eu digo a vocês, senhores vereadores, provavelmente essa pessoa pertence a um grupo menos favorecido da população. Ele estava lá por necessidade, então a gente tem que cuidar para que esse tipo de coisa não aconteça na cidade de Blumenau também. Acho que por não termos uma guarda municipal, talvez essas situações não tenham ocorrido aqui ainda com grande frequência, porque já aconteceu no passado coisa semelhante, né? Trocando um pouquinho de assunto, aliás, vou complementar, dizer que a nossa legislação, ela diz que, nesse caso de alguém estiver vendendo alguma coisa sem a devida licença aqui em Blumenau, ele vai ter a mercadoria apreendida e vai ser multado. Então, sugiro que essa casa discuta um mecanismo de humanizar o atendimento à pessoa que não está atendendo a legislação nesse sentido. Vereador Marcelo Lanzarin, vereador Marcelo Lanzarin, e logo em seguida vou lhe conceder a parte, que o nosso texto precisa contemplar, no caso de ambulantes, a pessoa que está vendendo um cachorro-quente, está vendendo um churros, que caso ele esteja sem a devida licença para operar, que ele vai ser orientado, que vai ser conversado com ele primeiro e que vai ser encaminhado para que seja legalizada a situação dele e que se evite ao máximo que esse tipo de situação ocorra na cidade. Concedo a parte. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereador Marcelo Lanzarin. O senhor vai conceder a parte aos dois colegas? E logo em seguida, então, o vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, sem dúvida nenhuma, lamentável o que aconteceu lá na cidade de Itajaí. Nós temos que estar atentos para que isso realmente não ocorra, mas, ao mesmo tempo, eu também quero crer que isso é uma excepcionalidade. Nós não podemos, com isso, descaracterizar a importância da Guarda Municipal, a importância da Polícia Militar, a importância das forças de segurança, a importância de o Estado realmente garantir ao cidadão o seu direito, mas, sem dúvida nenhuma, não podemos admitir jamais esse tipo de conduta. Nós temos que estar atentos, esse é o nosso papel aqui, Vossa Excelência traz esse exemplo, para que nós realmente não possamos deixar que aqui em Blumenau isso ocorra, porque é lamentável. Mas, repito, nós não podemos também
com isso, descaracterizar o trabalho que, sem dúvida nenhuma, é positivo da grande maioria dos agentes de segurança pública. E dizer que aqui em Blumenau existe um trabalho muito forte, no sentido, inclusive, de conceder aos MEIs, ao micro e pequeno individual, a possibilidade de, inclusive, ter a sua carteirinha e condições de vender e manipular alimentos. Vereador Diego, quero cumprimentá-lo na tarde de hoje, esse pronunciamento que Vossa Excelência trouxe. Concordo com o líder do governo, que não podemos generalizar situações, mas nem vou me ater a essa situação lamentável que ocorreu em Itajaí. Mas já aconteceu algo dessa natureza aqui em Blumenau? Sim. Já aconteceu com vendedoras de tiaras da Oktoberfest, de bonequinha da Oktoberfest, já aconteceu com várias situações aqui, com vários ambulantes aqui no município de Blumenau. Nós já vimos vídeos, já vimos situações, já recebemos... A vendedora de acarajé, que aconteceu aqui na Praça Doutor Blumenau, nós temos, infelizmente, eu tenho uma senhora que vende, que tem licença, o alvará para vender na área central, agora fui buscar porque ela queria vender na pracinha de lazer, lá atrás do terminal do Ambulatório Geral da Velha. Disseram para ela que ela só podia vender se pagasse uma taxa de R$500. Ela disse, mas como é que eu vou pagar a taxa antes de eu vender o meu algodão doce, minha maçã do amor, que tipo de apoio, de incentivo, de condições que deram para ela? Então, assim, está uma vergonha em Blumenau também. Não está muito diferente de Itajaí, não. E já aconteceu algo semelhante, ou talvez até pior aqui. Então, precisa, sim, de orientação, de apoio, realmente, mas na prática, porque só no discurso não dá. Parabéns. Uma parte, por favor. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereador Gilson. Vereador Diego, eu não vou me ater a essa situação que aconteceu nessa cidade, porque, como foi dito aqui, também já aconteceu aqui. Eu chamo isso da ditadura dos pequenos poderes. Quando você tem um Estado onde tem várias regras, é regra para tudo, é regra para andar, é regra para correr, onde você tem um Estado que tem todas as regras possíveis e imagináveis, você não consegue ter o mínimo de discernimento. Não estou dizendo que eu sou contra as regras, mas que elas sejam mínimas e sejam claras, o que não acontece hoje no nosso Estado, que não acontece hoje aqui no Brasil, onde, para tudo, você tem um monte de regras. E aí, os próprios pequenos poderes, que eu chamo da ditadura, não se entendem. Porque você vai buscar o regramento correto, você vai no bombeiro, é uma coisa. Aí, sai do bombeiro, vai buscar na vigilância sanitária, é outra coisa. Você vai lá no órgão de planejamento, é outra coisa. Eles não se entendem, não tem um caderno técnico, algo nesse sentido, que faça um regramento. E aí, o cidadão fica perdido. Ele não tem nem como querer, ele não tem nem como fazer, se ele quiser, por causa dessa situação. Obrigado. Presidente... Se me permite. Aos dois? Então tá. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereadora Cristiane e o vereador João. Vereador Diego, é muito importante a gente tratar essa demanda e pensar a possibilidade de políticas públicas também para regularizar a situação aqui em Blumenau, como citada pelos colegas vereadores. Eu vou dar um exemplo de uma situação, como eu estive recentemente no abrigo, eu fiquei sabendo de algumas histórias e depois pude confirmar. Nós temos pessoas que hoje solicitam ajuda e algumas pessoas, claro, acabam se sensibilizando, mas tem uma pessoa que ela mora em Balneário Camboriú, ela vem de Uber para Blumenau, trabalha vendendo o material que ela oferece aqui em Blumenau e depois vai embora. Então, assim, a gente tem que repensar essas políticas, assim como na frente dos hospitais, vocês sabiam que tem uma senhora que há 30 anos ela pede também ajuda no Hospital Santa Isabel, assim como no Santo Antônio também tem um que há 10 anos. Sabe? Então, na verdade, a gente tem que ver políticas públicas para ajudar, como regularizar isso para que não acabe se tornando, com certeza vai trazendo mais pessoas e ainda vindo de outras cidades, como já é o caso desse senhor. Obrigada. Bom, vereador Diego, eu quero dizer que concordo com muito o que você colocou. Realmente a ação da polícia em Itajaí foi bastante truculenta e até assustadora, até onde o poder do Estado pode chegar. Concordo ideologicamente contigo. Só que eu ressalto também a dificuldade que é a construção de uma legislação que vise, claro, garantir o direito desse cidadão, muitas vezes nem empreendedor, ele não tem a empresa consolidada, instituída, ele é um CPF fazendo venda, e também garantir os direitos de quem paga, tem todos os custos de manter uma loja, de ter o seu negócio funcionando.
é realmente muito difícil. E é para isso, eventualmente, que a gente está aqui, para criar as regras. Eu quero adiantar que a Diretoria de Regulação e Controle Urbano da Secretaria de Planejamento, como adiantou nosso líder do governo, está trabalhando e em breve deve se apresentar aqui uma proposta de lei do comércio temporário, para que a gente possa realmente garantir os direitos dessas pessoas, mas também garantir o direito do resto da comunidade, que também tem o seu comércio instituído. Obrigado. Obrigado, senhores. Presidente, por gentileza, 2 minutos para eu seguir meu raciocínio. Mais 2 minutos para o senhor concluir seu pronunciamento. Obrigado, senhora presidente. E lembrando, né, que muitas vezes o Estado faz com que uma pessoa não possa trabalhar por conta de talvez R$150 de uma licença, mas se ela estivesse em casa e alegar que não encontrou emprego, estaria sujeita a receber o Bolsa Família. Então, muito ajuda quem não atrapalha, né? A pessoa não quer usufruir do recurso do Estado, ela quer fazer por conta própria. Então, tem que fazer essa pequena conta, se vale a pena a gente quebrar as pernas da pessoa para depois oferecer uma muleta, né? Agora eu quero tocar um pouquinho de assunto e falar sobre um almoço descontraído que eu tive ontem com o colega vereador João Paulo Tamaturgo, e a gente estava falando sobre algumas políticas de turismo, desenvolvimento da cidade, e a gente comentou também sobre a postura muito correta que o executivo da cidade tem em adotar concessão de parques da cidade. Tá? Em breve teremos a Macuca revitalizada no modelo de praça, tem algumas outras ideias. E eu queria destacar também que nos encontramos de maneira informal com o secretário naquela oportunidade e ouvi um desabafo dele que existe, infelizmente, uma turma do contra, até isso, senhores vereadores, até a concessão de praças, etc., está encontrando turma do contra, e, naquela oportunidade, nem era só a turma do contra aqui dessa cidade. Estavam travando, pelo que eu entendi, e aqui é uma conversa informal, talvez não tenha todas as informações, a concessão do Museu da Cerveja, senhores vereadores, alegando que aquilo ali tem um caráter cultural, histórico, que precisa ser avaliado, e estava querendo criar uma burocracia para uma infraestrutura, e agora eu peço para o Ari colocar as fotos ali, por gentileza, Ari, de algo que ia ser muito melhor para a cidade, a gente ia ganhar novos serviços, e parece que foi o Conselho Cultural de Santa Catarina, alguma coisa assim, que estava apitando. Por que que o Conselho Estadual tem que apitar no projeto de urbanismo da cidade, senhores vereadores? Eu não sei qual foi o teor dessa conversa, porque realmente foi uma conversa informal, mas aqui eu deixo registrado o meu repúdio a toda a turma do contra que atrapalha o desenvolvimento da cidade. É o mesmo grupo, muitas vezes, que coloca empecilho para a construção da van aqui no centro, etc. Eles não estão preocupados com a cultura, não estão preocupados com o meio ambiente, eles estão preocupados em travar a cidade. Então, aqui fica o meu repúdio e meu apoio a todas as iniciativas do prefeito de boas concessões que vão trazer um novo ar, um novo fôlego para o centro da cidade, para os bairros e que vão fomentar, sim, o turismo. Conto com o meu apoio em favor disso. Obrigado.